Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos aqui filmando nossa live no meu canal do YouTube. Que Deus abençoe os irmãos. Se inscreve no nosso canal. Deixa like lá, irmãos. Comenta lá. Entra lá, escuta nossos louvores, nossas pregações. Se você não é inscrito lá no meu canal, escreve lá. Para ajudar nós. Vamos amolecer o coraçãozinho e ajudar nossas redes sociais a pregar o Evangelho em nome de Jesus. Ajuda nosso ministério a crescer na palavra. Assim vai dando mais incentivo para que nós possamos ter responsabilidade na palavra do Senhor. Então, hoje eu estou na série de Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 21. É uma palavra bem conhecida, uma palavra para nós cristãos, que é o 1 Reis, capítulo 21, vai falar sobre Nabote recusa vender a sua vinha a Acabe. Glória a Deus. A palavra fala assim: sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha, melhor do que ela, ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me, ó Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. Deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu o pão. Aleluia. Então, aqui no 1 Reis, capítulo 21, Nabote, ele recusa vender a sua vinha a Acabe. Nós já vimos que temos até louvor que vai falar sobre Nabote, que ele não dá sua vinha, ele não vende sua vinha, e o que representa a vinha hoje na nossa vida espiritual. Os nossos dons, nossos talentos, nosso chamado, aquilo que nós nascemos dentro de nós, a herança espiritual, que eu, a irmã carrega, que os irmãos que vão ouvir essa palavra carregam, essa herança espiritual, nós não devemos vender ela para ninguém. Como Jacó e Esaú, a bênção espiritual era de Esaú. Jacó ia passar aquela herança espiritual para Esaú. Porém, Esaú foi e vendeu a bênção para Jacó. E Jacó ali, Esaú trocou por um prato de lentilha. E aqui nós já vemos diferente. Nabote, ele não vende a herança espiritual que ele tem, que os pais dele deixou para ele, o significado da vinha. E assim também nosso Pai Celestial, Deus, quando nós nascemos, Ele escolheu que dentro de nós haveria alguns talentos, alguns dons. Ele colocou em nós as suas qualidades. Essas qualidades, esses dons, esses talentos, nós não devemos negociar aqui na terra. Nós devemos honrar essa herança, essa riqueza que está do lado de dentro. O que o Satanás tem inveja não é do lado de fora. Quando o diabo olha para um homem ou uma mulher, qual é a raiva dele?
O ódio é daquilo que Deus te colocou por dentro, a tua força, a tua fé, o amor, a coragem, o dom, a unção que você carrega aí dentro. É isso que ele quer tirar, é isso que ele negocia. Então, Nabote foi um homem que ele foi sábio. Na hora que Acabe chegou pedindo para negociar, que ele queria comprar. O 2, que Acabe falou a Nabote dizendo: dai-me tua vinha, para que me sirva de horta, pois esta está vizinha ao pé da minha casa. Te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei sua vinha em dinheiro. Quantas vezes também o Satanás não vem até a nós desfazer da sua herança espiritual, desfazer do seu dom, seu chamado, seu ministério, e até querer trocar, falar assim para você: troca isso aí por outro melhor. Esse dom seu aí não presta, seus valores não prestam, seus princípios não prestam. Para que você anda com esses valores, com esses princípios? Para que você se investe nesse ministério? Vai para outro você vai crescer mais. Deixe esses valores de lado. Seja igual a todo mundo. Quantas vezes o diabo vem na nossa vida, como Acabe foi na vida deste homem. Mas o que este homem vai fazer? Ele não vai negociar sua herança que o pai dele deixou para ele. E nós também, nós devemos valorizar a altura que nós já alcançamos em Jesus. Não joga na lata do lixo todos esses anos que nós passou dentro da casa do Pai. Todos esses anos devem ser valorizados. Não jogue no lixo 13 anos de ministério, 30 anos de ministério de igreja, por causa de pessoas, de parente, de rei, de família, de governo. Não jogue. O cristão verdadeiro, ele morre, mas ele não joga. Porque não é qualquer um que alcança, está dentro de uma igreja passando prova e luta, firme com Deus. Nem todos conseguem. Jesus disse que é muitos chamados e poucos escolhidos. Então valorize, como Nabote se valorizou. E ele não jogou fora, ele morreu. Porque quando nós falamos não para um rei, nós podemos morrer. Quando nós dizemos não para uma autoridade. E Acabe aqui, ele era autoridade. Mesmo sendo autoridade, mas Nabote disse: não, eu não te dou o que meu pai me deu. Eu não negocio o que o meu pai me deu, a minha vinha. Eu não troco minha vinha por dinheiro. Nabote disse para Acabe: e eu não troco por outra melhor. Eu não troco meus princípios. Não vamos trocar nossos princípios. Não troca seu dom. Não troca seu ministério. Não troca sua chamada. Não troca pelo melhor, pelo grande. Não troca aquilo que Deus te deu. Aleluia. Mas mantenha firme até Jesus voltar. E se precisar que nós vamos para a eternidade, nós morremos por Jesus, que Deus nos dê força, mas que nós não venhamos trocar por dinheiro, por fama, por aparência, por status, mas que nós venhamos manter do jeito que Deus viu e do jeito que Deus quer. Não ir pela cabeça de ninguém, não ser manipulado, mas ser alimentado e cuidado por Deus.
Então, a palavra vai dizer que ele não negociou. O Satanás, ele usa a própria família muitas vezes, ele usa os amigos, ele usa os irmãos que diz que é crente, ele usa as irmãs, ele usa as pessoas para atacar a tua herança espiritual. Porque ele sabe que se você trocar o que Deus pôs aí dentro da tua alma, você vai passar por humilhação aqui na terra. Você não vai ter cobertura espiritual de Deus aqui na terra. O que é que Deus te colocou aí dentro? Deus pode ter colocado o dom da cura, o dom da profecia, da revelação, um ministério de pastorado, presbiteriado, um ministério de diaconato, um dom de louvar. Deus pode ter colocado um dom bonito, algo lindo aí, algo perfeito aí, mas isso aí não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode ser feito com relaxo, é feito com amor. E o amor nunca morre, nunca acaba. O amor não é ambicioso, o amor é cuidadoso. Então valorize o que Deus te deu. Não olhe pelo que o outro tem, não compara com o outro. Então aqui esse homem é um exemplo para nós. E o que acontece? Aí como o rei era uma autoridade e ele não conseguiu ter uma negociação sobre a vinha, ele vai voltar para a casa dele no quarto. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, jezreelita, que lhe falara dizendo: não te darei a herança de meus pais. Deitou na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. E é isso que acontece. É aí que entra a inveja. O que é inveja? Inveja é daquilo que você tem, que a outra pessoa não consegue derrubar. Então, quando eu e você é fiel, nós não negocia nossos talentos, nossos dons, nós não corremos atrás do que é do outro, mas que nós estamos no nosso propósito, as pessoas elas ficam maquinando na cama delas, maquinando na casa delas. O que eu faço para derrubar aquela pessoa? Aí muitas vezes eu e você fala: mas de que tem inveja de mim? O diabo está com inveja do que está lá do lado de fora não, porque ele sabe que carro, casa, dinheiro, fama, ele dá para quem ele querer. O diabo tem inveja do que está dentro da tua alma, é a herança espiritual que Deus te deu, é o que ele perdeu lá no céu. Hoje ele não entra mais no céu, hoje ele não volta mais no céu, porque lá no céu ele perdeu o status espiritual dele. E então ele tenta tirar o status espiritual que Deus te deu. Ele tenta tirar a comunhão, a unção, a graça também de nós. Então as pessoas, a inveja é disso, é daquilo que está dentro de você. E ali esse homem foi e ficou desgostoso na cama dele, não comia nem pão. Por isso que a gente tem que orar, jejuar, ler a Bíblia, orar sério dentro da igreja, porque a gente percebe que quando a gente ora, jejua e prega a palavra, o inimigo ele cai por terra. Porque são coisas que as pessoas não querem fazer nos dias de hoje. As pessoas só querem cantar, 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 vir na igreja, só cantar, cantar, cantar. Mas na hora que você prega uma palavra dura, elas correm. Na hora que você põe elas para orar 30 minutos, você passa até mal. Porque é a fraqueza que está na vida delas. O relaxo que está na vida delas. Então é isso que o diabo tem vontade de arrancar. De arrancar o que é a herança. Aquilo que é de Deus na vida daquela pessoa. Aquilo que é sólido na vida daquela pessoa. Cantar é muito bom. Cantar traz a paz, mas só louvor não vai te levar para o céu não.
temos que orar, jejuar, ler a Bíblia e vigiar. Porque o inimigo, ele adoece quando ele olha para a nossa vida. As pessoas que é invejosa, elas adoecem maquinando como que eu tomo dele, como que eu tomo dela, como que eu arranco essa unção, aleluia. Mas se a pessoa jejua, se a pessoa prega, se ela ora, Satanás não tem vez não. Então a palavra de Deus vai dizer, o 5, porém vindo ele, aí ele foi contar para a esposa dele, Jezabel. Porém vindo ele a Jezabel, sua mulher, lhe disse que ela disse que é tão desgostoso o teu espírito e não come pão. E ele lhe disse, porque falei a Nabote, jezreelita, e lhe disse, dai-me tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em teu lugar. Porém ele disse, não te darei a minha vinha. Então isso aqui é a postura que nós temos que ter. Não dá o que Deus te deu. Não dê para ninguém. Ainda que as pessoas fiquem desgostosas. Ainda que elas não vão comer pão. Ainda que tenha que elas falar para outras pessoas, como ele foi desabafar com a mulher dele. E essa mulher era perigosa, Jezabel. Aí o que Jezabel fez? Ela mandou agora, ordenou a morte de Nabote. Nós vemos que tem muitos lugares que as pessoas morrem por pregar o evangelho. Tem lugar que as pessoas pagam com a própria vida por ter um bom testemunho diante de Deus, por ser uma pessoa firme com Deus, como Estevão morreu apedrejado, porque era um homem de Deus, porque trazia a palavra de Deus. Nabote também vai morrer, porque ele não negociou o seu dom, o seu talento, sua vinha com o rei. Então Jezabel, essa mulher aqui, ela vai ordenar, ela aqui no 8. Então escreveu carta em nome de Acabe e selou com seu anel. Mandou as cartas aos anciãos e os nobres que habitavam na cidade. Com Nabote, escreveu nas cartas dizendo, apregoai um jejum. Ponde Nabote acima do povo. Ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo, blasfemaste contra Deus e contra o rei. Traz-o fora, apedrejai para que morra. E assim ela mandou levar Nabote. Versículo 12. E eles fizeram um jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, puseram-se defronte dele, e os homens de Belial testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus, até mentiu. Ele não blasfemou contra Deus. Ele só falou para o rei que ele não daria a herança dos pais dele. Mas é assim que é este mundo. Quando eu e você não obedecem o que o inimigo quer de nós, o inimigo, ele usa as pessoas contra nós. Muitas vezes nós até morremos pelo nome de Jesus, pelo testemunho. Muitas vezes nós ficamos sozinhos. Muitas vezes é forte a calúnia, que um sai levando uma imagem que você não é, dizendo que você é aquilo que o inimigo está soprando na mente e no coração das pessoas. Mas tudo isso, por trás disso aí, é por causa da herança que Deus te deu. E assim foi que o Nabote blasfemou, dizendo que ele blasfemou, que
que falou contra Deus e contra o rei. E no versículo 14. Então enviou Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. Ele foi martirizado. Morreu por não negociar a herança que Deus deu para ele. O 15. Sucedeu que, ouvindo Jezabel que foi apedrejado, Nabote morreu, disse Jezabel a Acabe: levanta-te, possui a vinha de Nabote, os Jezreelita, a qual ele te recusou, dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais e é morto. Então essa mulher aqui, ela queria ter autoridade. Essa mulher, ela queria resolver os problemas no ódio, matando, destruindo. Só que ela não sabia que ela estava plantando para ela mesma, porque a Bíblia diz que aquele que mexe com o que é ungido do Senhor, era melhor que ele se lançasse nas profundezas do mar. Então ela achou que Nabote era um qualquer, que Deus não tinha zelo pelos valores que ele tinha de zelar da herança do pai. Foi lá e mandou matar, e mandou o marido dela possuir o que era de Nabote. Mas a sentença, a fatura vai chegar para Acabe e para a própria Jezabel. E assim é, irmão. Tudo aquilo que as pessoas fizerem comigo, com a igreja do Senhor Jesus, onde elas vão pagar um preço muito alto. Muitas vezes paga com a própria vida. Porque Deus tem zelo do que Ele te deu. Deus tem zelo do que Ele me deu. Por isso nós devemos se valorizar. Nós não estamos sozinhos. O Senhor olha para nós com zelo. Por quê? Porque nós carregamos uma vinha na nossa vida. Nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Um jardim fechado, um jardim regado, que é o Espírito de Deus. Então, ele foi lá e possuiu aquela vinha. Só que agora Deus vai e fala: Elias, vai lá e repreende ele. O 17. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para possuir. Então a esposa de Acabe, ela era uma profetisa, ela se achava, e o marido dela submetia ao que ela fazia. Ela que era a cabeça de Acabe. Acabe, ao invés de ser a cabeça dela, porque o marido tem que ser a cabeça da esposa. Não, aqui nesse caso esse homem submetia a tudo que essa mulher queria. Aí Deus manda Elias dizer para ele que ele ia pagar com a própria vida dele. O versículo 19, fala-lhe-á dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falando-lhes a mais, dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: já me achaste, inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendeste para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti e arrancarei a tua posteridade. Arrancarei de Acabe todo homem, como também encerrado e o desamparado em Israel. E farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, como a casa de Baasa, filho de Aias, por causa da tua provocação, com que me provocaste, fizeste pecar Israel. Então, aqui ele achou que se ele obedecesse a mulher dele,
que ele ia continuar curtindo na vinha de Nabote e não ia acontecer nada. Mas aqui a sentença dele foi pronunciada, que do mesmo jeito que os cachorros lambeu o sangue daquele homem que tinha amor pela sua vinha, sua herança, ia lamber o sangue dele, da herança dele. Por isso, irmão, que a gente não pode conspirar a maldade para o ser humano. A gente tem que amar a nós mesmos e quando a gente não dá certo com a pessoa, deixa ela viver sua vida, o seu caminho. Nunca querer vingança para ninguém, maldade para ninguém, porque quem criou o ser humano foi Deus. Deus ama o justo e ama o injusto. Deus cuida do justo e cuida do ímpio. Nós não devemos querer jogar pedra nem no ímpio e nem no justo, para nós não receber a maldição na nossa vida. Por causa daquela mulher, ele vai pagar um preço com a própria vida dele. Quantas pessoas nos dias de hoje têm pagado preço? Porque tem odiado, tem colocado a mão na outra pessoa, por causa de coisas dessa terra. As coisas dessa terra é passageira. Agora a sua alma, a minha alma, não é passageira. A Bíblia diz que lá no livro do Senhor vai estar nossas obras. E a nossa salvação vai ser mediante ao que nós plantou aqui na terra. Se eu tenho as obras boas, eu vou ser salvo. Se eu estou vivendo minha salvação. Agora, se nós, irmãos, viver brigando, guerreando, competindo, machucando uns aos outros, nós vamos pagar o preço com a própria vida. Foi o que aconteceu com este rei. Agora vai vir a sentença de Jezabel. Versículo 23. Também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. E Acabe, e aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Porque Jezabel, sua mulher, o incitava, ela manipulava. Então, irmão, nós temos que ter cuidado na nossa vida. Não deixar que ninguém nessa terra nos manipule, nem esposa, nem marido, nem pai, nem mãe, nem riqueza, nem pobreza, nem prova, nem deserto, nem vale. Não deixe, para não pagar o preço com a própria vida. E fez grandes abominações segundo os ídolos, conforme a tudo que fizeram os amorreus, os quais o lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. 27, está terminando. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou seus vestidos, cobriu sua cabeça de saco, jejuou, jazia em saco e agora andava bonzinho, mansinho, porque ele já sabia do que ia acontecer com ele, que ele ia morrer, que os cães iam lamber o sangue dele, lamber o sangue da geração dele, a mulher dele também ia ser morta, os cães iam lamber, e os que morressem no campo, as aves iam comer. Agora acabou a grandeza dele, acabou a brabeza dele, agora ele passou o resto da vida dele bonzinho. Então não é isso que Deus quer para nós. Que nós vai fazendo coisa errada até um dia chegar a sentença. Daí nós fica boazinha nas mãos de Deus, porque nós já sabemos que nós vai passar. Não. É que nós venhamos valorizar. Não venhamos ser incitada por ninguém, manipulado. Mas venhamos respeitar o espaço de cada pessoa, no nome santo de Jesus.
Aí ele passou o resto da vida dele bonzinho. O 29. E não viste que Acabe se humilhava a Deus. 28. Então veio a palavra do Senhor a Elias dizendo: não viste que Acabe se humilhou perante mim? Porquanto, pois, se humilhaste perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. E Deus, ele é tão bom, que nos dias que ele estava humilhado, Deus falou: não vou deixar com que ele veja o sangue lambendo, os cachorros lambendo o sangue dos filhos dele. Mas na hora que ele morrer, aí eu vou trazer na família dele o que ele fez com Nabote. Então, quais foi as lições que nós tirou dessa palavra? Valorizar nossa vinha, nossa herança, que o nosso Pai Celestial deu para nós. Não vender ela, se precisar morrer, que morramos, defendendo os valores, os princípios, aquilo que Deus nos deu. Não ir pela cabeça de ninguém, não ter medo, mas guardar de verdade, proteger, zelar daquilo que Deus deu. Segunda lição: ai daquele que tocar no que é ungido. A sentença vem para ele, vem para a família, vem para a descendência. Então a descendência de Acabe, o próprio Acabe e Jezabel, pagou o preço. Por quê? Porque há um olho no céu que vê tudo que as pessoas nos faz. Então, o que nós devemos fazer? Continuar firme, não ter inveja do que os outros têm, mas zelar do que nós já temos. E eles pagaram o preço, mas aquele homem foi fiel até a morte. A Bíblia diz que se nós for fiel até a morte, ele vai nos dar uma coroa, a coroa da vida eterna. Que nós possamos lutar pela nossa coroa, nossos valores, o valor que está dentro da nossa alma. O inimigo não está atrás tanto do que você tem do lado de fora. Ele tem mais inveja, é daquilo que está aí na sua alma. Então que nessa noite Deus venha abençoar essa palavra, que nós venha guardar nossa vinha, zelar da nossa vinha, cuidar da nossa vinha, e não se preocupar com o que vai acontecer. Que alguém levantar contra nós, o Senhor vai trabalhar e pelejar ao nosso favor. Amém? Deus abençoe os irmãos que vão assistir nossa pregação. Deixa seus likes, inscreve no nosso canal. Entra lá e abençoa o nosso canal se inscrevendo em nome de Jesus.